O que é o amor e qual seria a diferença entre ele e o respeito? Essa pergunta não sai da minha cabeça desde a minha última terapia, onde minha psicóloga me disse algo muito duro e honesto. Ela tão amigável e analítica em nosso segundo encontro, onde ainda nem tinha dado tempo de contar sobre o fracasso da vida amorosa de uma pessoa ansiosa, solta Elias, ao te ouvir falar sobre alguns acontecimentos com familiares que não deveriam estar recebendo tanta a sua atenção, eu vejo que você ainda não conhece o amor e acaba o confundindo com respeito. A princípio, eu fiquei sem reação. Pensei, o quê? Eu já assisti todos os filmes do Adam Sandler, inclusive como se fosse a primeira vez, aquele em que a mulher sofria de perda de memória de curto prazo. Será que a minha vida estaria sendo aquele filme e eu seria a Lucy Whitmore? E por isso ela acha isso? Sim, mas ela estava certa. E percebi que talvez a minha memória fosse temporária e seletiva. Mas antes de continuar, quero te contar uma história. Dizem que na Grécia Antiga existia um escultor chamado Pigmalião. E de todos os mitos que já ouvi, o dele é o que mais me intriga. Ele era um artista obcecado pela perfeição. E estava tão cansado das decepções amorosas que se isolou do mundo e decidiu criar o seu próprio amor. E a chamou de Galateia. Foram dias e noites trabalhando nela. Esculpiu cada curva, cada fio de cabelo. Ela era quase perfeita, feita de marfim puro. Pigmalião estava satisfeito e apaixonado por ela. Ele a vestia, dava a ela joias, a beijava, esperando que ela ganhasse vida. Mas Galateia era só uma pedra. Ele amava um ideal que só existia na sua própria cabeça. Por sua dedicação, a deusa do amor concedeu-lhe o desejo mais íntimo de sua alma. A sua estátua ganhou vida. O mito grego termina com a perfeição se tornando real, mas acredito que com nossas jornadas de vida, podemos olhar para ele com outros olhos. Penso que esse pode parecer um dos mitos mais lindos e um dos poucos com um final feliz na mitologia, mas nele pode existir uma tragédia disfarçada de milagre. E se Pigmalião estivesse tão cego pelo perfeccionismo e desesperado por validação, que precisou projetar tudo o que estava faltando nele em uma estátua perfeita para chegar perto de se sentir amado? A verdade é que ele se apaixonou por uma projeção criada na sua própria mente, uma idealização que não podia, naquele momento, amá-lo de volta e nem com a mesma intensidade. E digo mais, talvez ele ainda não se conhecesse o suficiente para se considerar alguém interessante para conquistar uma pessoa real. E por isso, ter que recorrer às ilusões que muitas vezes são criadas por ele mesmo. Foi aí que tudo fez sentido, e eu tive certeza de que, ao contrário da Lucy, que tinha uma perda de memória recente, a minha era seletiva. E foi por isso que, como Pigmalião, eu criei uma estátua onde eu tentava não enxergar o óbvio, vivendo a cega ilusão de que eu precisava ser perfeito para ser aceito em uma família que não era perfeita. Essa escultura que eu fiz com a minha própria mente, onde eu sempre trazia a culpa e a imperfeição para mim, pois era mais fácil do que encarar a carência e a solidão com a crença mais ingênua de todas, a de que um dia seria aceito por alguns parentes. Isso fez com que, por muito tempo, eu não enxergasse algumas verdades. No final eu cansei de lutar para simplesmente ser aceito onde eu nem deveria estar presente. A dor de ver que a estátua é só uma pedra pode nos fazer chorar, surtar, mas também nos mostra que somos mais fortes do que pensávamos. A vida muitas vezes não nos dará uma estátua perfeita, mas ela nos dará o mármore bruto, e a sua resposta sobre o que você escolhe esculpir a partir dele, isso sim, determinará muitas coisas em nossas vidas. E o que acontece depois que a estátua não ganha vida? A gente chora, a gente sofre, mas a gente entende a lição mais importante. O amor verdadeiro não é esculpido, ele é vivido, e a gente não precisa ser aceito para ser amado. Obrigado por ouvirem esse sussurro direto da minha alma. Esta carta já está chegando às últimas linhas, mas o verso dela continuará sendo escrito aqui nos comentários. Se você se sentir confortável, me conte. Qual estátua você precisou parar de esculpir para poder se encontrar? Nós, seres humanos, passamos tempo demais esperando do outro aquilo que nós mesmos podemos nos entregar, como amor, carinho e admiração.
Para continuarmos cartografando nossas existências juntos, convido você a se inscrever no canal. Essa jornada fica mais rica com você aqui.